Quem é esse Voldemort? Ele não conhece o Sacre Potter. Expecto Ratone! Plantão matemático, o mestre mago das jardarias. Me respeita, moleque. Tá preparado pra mais uma magia? Vingarás Leviosa! Parece que eu tô flutuando, moleque. Que poder louco do Sacre Potter, não é? Plantão matemático, me respeita, moleque. Vamos começar um assunto polêmico. Parece ter reportagem do zoando aqui, ó. Vamos começar um assunto top. Você tem medinho de análise discriminatória? O canal que você confia para cuidar da sua matemática hoje vai trazer esse papá, seletão lindo de análise discriminatória. Eu vou bater ponto por ponto. Vai ser uma aula maravilhosa. Vamos começar de forma maravilhosa e linda? Vem que vem. Vem. Olha só que coisa linda. Análise combinatória, princípio fundamental da contagem. Você só entende muito bem a análise combinatória quando você entende o princípio fundamental da contagem. Nesse caso em específico, o princípio multiplicativo. Quando você entende a fundo o que significa, tô ficando engraçadaço já, o que significa o princípio multiplicativo, você consegue destrinchar as questões de análise combinatória. Porque às vezes você quer gravar primeiro fórmula de arranjo, quer gravar fórmula de combinação. Mas o que adianta você gravar se você não sabe usar? Eu vou te libertar. Ricardo, sabe? Vem. Então é o seguinte, princípio fundamental da contagem. E dentro desse princípio tem o princípio maravilhoso multiplicativo. Vamos dar um exemplo que eu gosto muito de dar. Sanduíche. Aí você foi no quiosque e tinha um sanduíche de atum, um outro sanduíche de queijo, um de vegetariano e um de presunto. Sucos. Sucos de uva, morango e laranja. E aí você tem uma promoção maravilhosa nesse quiosque. Suco com sanduíche. Eu pergunto para você, quantas promoções eu consigo formar tendo suco com sanduíche? Olha só esse papá. Vou fazer primeiro com um diagrama chamado diagrama da árvore. É esse cara que vai fazer você entender muita coisa de análise combinatória. Então, primeira etapa é o maravilhoso sanduíche. São os tipos de sanduíche. Então, atum, queijo, vegetariano e presunto. E aqui, a segunda etapa maravilhosa são os sucos. Então, o atum, ele vai fechar com uva, depois o atum com morango, depois o atum com a laranja. Isso todo mundo sabe com clareza, né? Eu sei que a gente vai resolver pelos traços, mas primeiro eu preciso que você entenda com clareza isso que eu estou te falando. Então você tem queijo com uva, queijo com morango e assim até completar o último cara, que é o presunto com a laranja. Se você observar com muito carinho, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 promoções distintas que você consegue formar tendo como opções sanduíche e esses sucos. Só que como você vai fazer isso no princípio multiplicativo? No princípio multiplicativo, você vai fazer um traço representando os sanduíches e um outro traço representando os sucos. Então você vai colocar dois traços. Então coloquei aqui de forma clara e maravilhosa dois traços. Um traço representando, como eu falei, os sanduíches e outro traço representando os sucos. Em cima do traço, você sempre vai colocar as opções. Sempre as opções. Por exemplo, sanduíche, eu tenho 4 opções. Sucos, eu tenho 3 opções. E aí essa multiplicação deu 12. Coisa que eu creio que você que já estudou na discriminatória, você sabia, porque isso aqui é uma questão básica. E você que não sabia, passou a saber agora. Só que o que eu quero que você guarde com muita humildade, e eu preciso que essa aula vai tomar um corpo muito grande, mas eu preciso que você entenda com humildade, tenha um mínimo de humildade para entender isso que eu vou te falar. Porque quando eu chegar nos exercícios grandes, por que as pessoas não entendem combinatória? Porque quando tem essa parte básica, que é a parte que faz o cara entender combinatória, ele mete marra e fica, eu já entendi.
Você tem que ser humilde. Humilde. Foi? Então, olha só que coisa linda. Quando você coloca os traços, quando você coloca os traços, você já está fazendo o diagrama da árvore. Você não está notando, mas aquele 12 ele é gerado nesses traços por conta do diagrama da árvore. Então, sempre quando você coloca os traços, você está fazendo o diagrama da árvore. Você está fazendo isso aqui, ó. Você colocou 4 aqui. Então, você tem aqui o diagrama da árvore aqui, ó. O A se unindo com os 3 daqui. O maravilhoso queijo se unindo com os 3 daqui. O maravilhoso vegetariano se unindo com os 3 daqui. O maravilhoso presunto se unindo com os 3 daqui. A mesma coisa que está aqui. Sempre quando você faz os traços, está rolando isso. Em cima, você coloca as opções. E aqui, você conta um por vez. Todo mundo compreendeu isso com muita clareza? Então, as opções, em cima é contado um por vez. Tanto que é verdade, ó. Você contou primeiro quem? Atum com uva, é um desses 12. Depois, atum com morango, você está contando por vez. Quando você estiver contando atum, o queijo vegetariano e o presunto não vão estar sendo contados. É um por vez. Guardou isso, gostosinho? Beleza. Isso a gente pode estender, vamos supor que além de ter sanduíche e sucos, você também tenha 5 sobremesas. E aí você quer fazer quantas promoções eu consigo formar tendo sanduíches, sucos e sobremesas. É um sanduíche, um suco e uma sobremesa. E quantas promoções diferentes eu consigo formar? Primeira coisa que você vai colocar é quantos traços você vai precisar. Eu preciso, melhor dizendo, de quantos traços? 3 traços. E aí o traço, um vai ser para o sanduíche, outro para o suco e outro para as sobremesas. Eu falei 5 sobremesas, beleza? Fez 4 porque eu segurei a tampa da caneta. Também não sou um animal. Então aqui, ó, sanduíche, 4 opções. Em cima eu coloco as opções. 3 sucos, opções. E aqui 5 sobremesas. Então abre a tua mente. Porque vai rolar o diagrama da árvore, já está rolando. Você tem o atum se unindo com os 3 daqui. E, por exemplo, se tiver o laranja aqui, o laranja vai se unir com as 5 sobremesas aqui. E aí você vai formando uma árvore imensa, com várias ramificações. Deixa eu botar aqui do lado para você ver com extrema clareza. Então aqui, ó, fica algo com várias ramificações. Essa pontinha aqui que é do suco, vai se unir com 1, 2, 3, 4, 5. Por isso que quando você multiplica 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60... essas ramificações é o quê? Aumentam. Então, sempre quando você coloca os traços, você, na verdade, está fazendo o diagrama de quem? Da árvore. Não esqueça isso. Com clareza isso? Vou pro próximo bloco tirar uma onda. Me respeita, moleque. Olha só, continuando o nosso princípio multiplicativo. Então, o foco total é você colocar os traços. Primeiro você vai identificar quantos traços eu preciso. E aí coloca os traços, preenche os traços e aí você tira a onda. Quer ver só? A pergunta aqui é o seguinte: quantos números de 3 algarismos eu posso formar? Sacra! O que é algarismo? Meu pai do céu! Momento de libertação espiritual. Algarismos. Vermelho, para significar, você sabe muito bem quem. Bem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De repente pode ter uma pessoa de outro país assistindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me respeita, moleque, é pra todo mundo. The world, the world. Aí, olha só. Quantos números de 3 algarismos podemos formar? Só que, tendo esses caras aqui como opções. O 1, o 2 e o 3. Então, por exemplo, eu posso formar o número 123. É um número com 3 algarismos. Posso formar o 321. Um número com 3 algarismos. Posso formar 213. Mas eu não vou ficar fazendo no braço. Pô, você tem o maravilhoso princípio fundamental da contagem. Análise combinatória são recursos para contagem.
A análise combinatória é recurso para contar. Então eu vou botar quantos traços eu preciso? Eu preciso de 3 traços, porque são 3 números, certo? E aí você vai preencher os traços com as opções. Aqui eu tenho 1, 2 e 3, eu tenho 3 opções. 3. Não esquece, esse 3 aqui não é esse 3. Esse 3 são as opções. Então você tem 3 aqui. E a cada traço, você está utilizando um por vez. Então você tem, por exemplo, só para você enxergar o raio-x, o diagrama da árvore, você vai ter o número 1, o número 2 e o número o quê? 3. Sendo utilizado um por vez. Então quando for a vez do 1 ser utilizado, aqui, você vai ter 2 opções aqui. Você vai ter quem? O 2 e quem? O 3. Quando for a vez do 2 ser utilizado, você vai ter 2 opções também, você vai ter o 1 e o 3. Quando for a vez do 3, você vai ter 2 opções também, o 2 e o 1. Então, em outras palavras, quando você tem as 3 opções aqui, você utiliza um por vez, vai ficar um cara, e aqui você vai ter quantas opções? 2. Depois de utilizar, vai ficar um cara aqui, e depois você vai ter uma opção. Então aqui, ó, muita clareza, ó. Aqui, por exemplo, é o 3, aqui, por exemplo, é o 2, aqui, por exemplo, é o 3, aqui é o 1, aqui o 1 também, e aqui 2. Tá bonito? Por isso que quando você acaba de multiplicar, essa brincadeira dá quanto? 6. Sempre quando você está fazendo os traços, você está diante do diagrama da árvore. Em cima das opções, um por vez. Tá ficando bonito na tua mente? Tá papando, tá degustando esse assunto top. Eu tô vindo lá da raiz. Qualquer um, aleatório. A pessoa pode estar passando, cara, esse cara é sinistro. Que dente branco. Obrigado. De quantas maneiras podemos trocar as letras da palavra oca? Trocar, permutar. Então, olha só que coisa linda. Eu tenho como opções o O, o C e o A. Mais uma vez, quantos traços eu preciso? Eu preciso de quantos traços? 3 traços. 1, 2, 3. Em cima, suas opções. 3. A cada passo você está utilizando um por vez. 2, 1. Clareza? Você tem O, C e quem? A. E aí você já sabe o esquema. Bonito isso aqui, ó. Bonito. Bonito. Certo? Beleza. Então aqui deu quanto? 6. Agora estamos falando de pódio. Pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar. Você tem 5 pessoas. 5 pessoas, você quer saber quantos pódios diferentes eu posso formar tendo que 5 pessoas. Quantos pódios diferentes eu posso formar tendo quantas pessoas? 5. Pódio é primeiro, segundo e terceiro lugar. Quantos traços eu vou colocar? 3. Primeiro, segundo e terceiro. 3 traços. 1, 2, 3. Em cima são as opções. Preencher aqui com quantos? 5. É utilizado um por vez. Utilizou um cara aqui, os outros podem ter como opções entrar aqui. 4. Utilizei mais um, 3. Então você consegue formar 60 pódios diferentes. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Tendo 5 pessoas como opções. Excelente isso? Papo gostoso? Beleza. Então você vê que em todas essas versões que nós fizemos aqui, você tem aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro lugar. Se a pessoa A estiver aqui, a pessoa B e a pessoa C, e se a pessoa B estiver aqui, a pessoa A aqui e a C aqui, essas duas configurações, elas são diferentes. Porque o A está em primeiro lugar. Aqui nessa segunda configuração, o A está em segundo lugar. A ordem é importante. A ordem é muito importante aqui nesse caso. Então tem que ser contada. Todo mundo foi? Raciocinou? Então a ordem é importante. No caso desses caras que nós fizemos aqui. Todos eles, a ordem é importante. Porque quando você troca os caras de posição, significa que você está fazendo outra coisa. Muita clareza? Excelente. Tem uma nomenclatura muito bonita, um número, que é o fatorial. Sempre quando tiver o 3, uma exclamação, tiver o 4, uma exclamação, o 5, uma exclamação,
Na verdade, esse cara que está aqui na tua frente, ó, 3 vezes 2 vezes 1. Esse cara, ele é o 3 fatorial, de forma maravilhosa. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes quem? 1. 4 fatorial, sacrinha. 4 fatorial é o 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 fatorial, sacrinha. 5 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bonito isso? E aí, você sempre vai ter um númerozinho com exclamação, você bota o primeiro número e vem descendo até chegar no 1. Em especial, o 1 fatorial é 1. E depois, na aula de aprofundamento, eu demonstro para você. Que isso, vou demonstrar? Já me conhece aqui, ó. Por que o 0 fatorial é igual a quanto? 1. Sempre 0 fatorial é igual a 1. Mas eu não vou te demonstrar agora porque eu não quero te fragilizar. Eu estou calcando a tua base primeiro. Coisa para te espancar é só lá no aprofundamento. Me respeita, você já me conhece. Então, todo mundo papou gostoso? Olha só que coisa maravilhosa. Dentro desse 4 fatorial, se você reparar com muito carinho, você tem o 3 fatorial. Então, você pode reescrever esse cara. Reescrever esse cara assim, ó. 4 vezes 3 o quê? Fatorial. Você, nesse 5 fatorial aqui, se você reparar, isso aqui é 2 fatorial. 2 vezes 1. Então você poderia reescrever com muita clareza e amor 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Saquinha, por que você está explicando isso? Porque quando você se deparar com questões desse estilo, você vai poder matar com extrema clareza. Então você vai fazer assim, ó. 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Você só vai abrir esse cara... Só vai abrir... Coisa... Nojo. Que nojo! Você só vai abrir esse cara até chegar o cara de baixo. Para você poder fazer aquilo. De repente, se tiver algum americano assistindo. Aqui, ó. Cut. Caramba, o cara fala inglês. Fala. 5 vezes 4 vezes 3. E essa brincadeira é igual a quanto? 60. Com muita clareza, muito amor. Gostou? Se você gostou, me respeita, dá um like gostosinho, mas não esqueça, você ainda tem a aula complementar, vai vir um pacote muito firme ainda nessa aula de análise combinatória. Primeiro tô calcando tua base, fazendo tudo para você ficar com a tua mente ampliada. Gostou desse papá seletão? Então dá um like gostosinho, moleque, porque eu sou malicioso. Inscreva-se no canal Plantando Matemática. E me respeita, moleque. Vai lá no meu Instagram, Professor Sacramento, e Facebook, Rodrigo Sacramento. Você sabe que é muita malícia, é muita malevolência. E troca de roupa, moleque. Mentira. Valeu, moleque!